12 de março de 2016. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Vamos acompanhar o professor Edmundo Medeiros falando sobre as mudanças no ICMS para as empresas. O economista Roberto Luiz Troster comentando sobre os rumos do dólar e uma pequena notável muito doce e saborosa. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o editor de finanças da Isto é Dinheiro, Cláudio Gradiloni. Fique conosco! Em recente liminar do Supremo Tribunal Federal, ocorreram algumas mudanças no ICMS das empresas do Simples Nacional. O professor Edmundo Medeiros comenta sobre esse importante assunto. Desde janeiro de 2016, todas as empresas do país estão obrigadas ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS nas vendas feitas a consumidor final localizado em outro estado da federação. A questão, no entanto, é que tal imposição impactou de forma muito negativa as pequenas e médias empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Além de onerar de forma indevida e inconstitucional o custo, o preço do produto, retirando, portanto, competitividade de tais empresas, a exigência impôs uma série de obrigações acessórias ou impôs uma burocracia maior a tais empresas, em absoluta contramão ao que é estabelecido pela Constituição Federal. A boa notícia é que uma recente decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspende a aplicação da norma que impõe essa exigência às pequenas empresas, às empresas de médio porte que são optantes pelo Simples Nacional. Isso significa que as empresas optantes pelo Simples não precisam, a partir de então, e até que uma decisão definitiva seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal, adotar qualquer procedimento diferente do que já vinha sendo adotado antes da edição dessa norma do CONFAS. Ou seja, as vendas são feitas e tributadas exclusivamente dentro do regramento até então existente do Simples Nacional. Você sabia que hoje, 12 de março, é comemorado no Brasil o Dia do Bibliotecário? A data foi instituída em 1980 por conta do nascimento do bibliotecário, escritor e poeta Manuel Bastos Tigre, em 1882. Ele trouxe grande contribuição social e cultural para o Brasil. Por isso, a data de seu nascimento celebra o dia daqueles que comungam o mesmo objetivo: disseminação da informação e conhecimento, a fim de promover o desenvolvimento cultural e social do país. Essa, você sabia? A Páscoa está chegando e junto com ela toda a magia e beleza que envolvem essa data. A Pequena Notável de hoje é uma mini fábrica de chocolates e um espaço cultural e pedagógico que trata o tema de forma lúdica e divertida. São 5 estações cenográficas, em cada estação tem uma temática diferente. Por exemplo, nós temos a Terra do Cacau, onde a gente vai falar do processo inicial. Então tem o fazendeiro, que ele vai falar do plantio, cultivo, a colheita do cacau. A empresa oferece às crianças a empolgante oportunidade de visitar a fábrica. São produzidos diversos tipos de ovos, bombons, trufas, tabletes e doces. São verdadeiras delícias de dar água na boca. Na época da Páscoa, a gente quadriplica, né? Todo o nosso quadro, quadriplica a nossa produção, porque além da demanda das escolas aumentarem muito, também das empresas, indústrias também aumenta bastante. E fora o público avulso, né? Que é o público de rua que a gente chama, eles também consomem bastante nessa época.
Olha, a pequena e a microempresa no Brasil, hoje você tem que reinventar. É o que eu falo sempre para os funcionários, para o pessoal aqui. Se você quer ter um resultado diferente, você jamais pode trabalhar da mesma forma, senão é um fato que você não vai ter um resultado diferente. Então a gente se reinventa. Esse ano a gente reinventou em alguns produtos. Produtos tais como o ovo de colher, que a gente até então não tinha. No final do ano teve panetone trufado também, que a gente não trabalhava. Trabalhava só o trufado ao leite, tem o trufado limão, trufado maracujá. O economista Roberto Luiz Troster, nesta semana, fala sobre os caminhos que o dólar deve tomar daqui por diante, sua cotação e como isso pode beneficiar ou prejudicar a economia. Basicamente, o dólar depende, da expectativa de fluxo comercial. Se você tem uma expectativa de um fluxo comercial muito alto, que as exportações maiores, causadas, por exemplo, por uma alta do preço das commodities, isso pressiona o valor do dólar para baixo. Por outro lado, se você tem uma queda no preço das commodities, isso faz com que o preço do dólar caia, porque a expectativa de fluxo diminui. O segundo fator que afeta o dólar é o clima político. Instabilidade na economia ou na política fazem com que os recursos de investidores externos saiam do país, aí você vai ter uma demanda de dólares maior do que a oferta, então nesse sentido isso faz com que o preço suba. E o terceiro fator que afeta a cotação do dólar é a liquidez. Compras grandes de divisa para pagar um empréstimo ou por internalizar uma exportação afetam a cotação do dólar. E a grande pergunta é, para onde vai o dólar? As projeções atuais mostram um dólar na casa de R$4. Esses R$4 é explicado mais ou menos, números redondos, R$3,50 por conta dos fatores comerciais, fluxo esperado da balança comercial e do balanço de pagamentos e uma certa instabilidade política. Se a instabilidade política aumentar, esse dólar de 4 pode ir para 4,5 e há quem até projete o dólar a 5. Se a instabilidade política cair e você tiver uma mudança de política econômica, é razoável projetar o dólar a 3,50 no final do ano. Somando os prós e os contras, a média das estimativas, por enquanto, está em R$4. Conheça as novidades deste mês do cartão Simp de benefícios. Acesse simp.org.br. Entrevista da semana. Nós temos o prazer de estar recebendo hoje o Dr. Cláudio Gradiloni. Ele é editor de finanças na revista Isto é de Ano. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui. O senhor, como um expert que vive o dia a dia do mercado de finanças, bancos, etc., mercado financeiro, hoje eu acho que a afirmativa de dizer que o Brasil está em crise e em recessão é uma afirmativa correta? É uma afirmativa infelizmente correta, Cori, porque no ano passado nós tivemos aí uma contração da economia de mais de 4%, a estimativa de 4,1%, e para 2016 alguns economistas estão cravando uma outra queda de quase também 4%. 3,9% é o número mais ouvido pelos bancos. O que, se confirmado, vai mostrar o pior desempenho econômico desde 1901, desde mais de um século. Ou seja, nós estamos diante de uma crise política que levou a uma crise econômica. Essa afirmativa é correta na sua avaliação? Sim, porque é aquilo que eu costumo dizer. E a frase não é minha, a frase é de uma pessoa muito mais inteligente do que eu, que é o antigo banqueiro americano John Pierpont Morgan, o JP Morgan, que dizia: o principal ativo negociado no mercado não é dinheiro, não é ouro, não é petróleo, é confiança.
Aquilo que é mais importante no mercado é confiança. Desde o grande banco, desde a grande corporação até o pequeno empresário, se ele não tiver confiança de que ele vai obter um bom resultado com alguma atividade, ele simplesmente engaveta o investimento. Quando todo mundo está sem confiança, que é o que está acontecendo agora, nós vemos essa situação. A economia encolhendo porque as pessoas, os empresários com medo, não investem. E as empresas quebrando, o que significa que não haverá a volta desse emprego, porque o número de recuperações judiciais nunca teve tão alto e, via de regra, quem entra na recuperação judicial não sai, e o número de 2015 no Brasil nunca se fechou tantas empresas e nunca se abriu tão poucas empresas. Então, além do desemprego, nós temos na outra ponta a crise da retomada. Se algum dia vier a ocorrer num futuro próximo, não haverá quem empregue essas pessoas. Essa avaliação é correta? Essa avaliação é correta, mas eu me permito estar um pouquinho mais otimista. Por favor. Por dois motivos. O primeiro é que o brasileiro, ele é, por definição, empreendedor. Sim. Se você fizer uma pesquisa, e você sabe disso muito melhor do que eu, o sonho de boa parte do trabalhador brasileiro é ser dono do próprio negócio. É verdade. Enfrentando todas as dificuldades que existem. E depois, apesar de tudo que nós testemunhamos, observamos, verificamos, o Brasil ainda é um bom mercado. Por quê? Porque ele tem uma população que é grande, é um país que não é rico, mas é um país de renda média, ou seja, existe um mercado consumidor que é menor do que a gente imaginava, sei lá, digamos 8, 10 anos atrás. É um mercado menor do que a gente esperava, mas ainda é um mercado razoavelmente grande. E, num momento em que a situação mundial está muito complicada, especialmente nos chamados países emergentes, que são aqueles países que chegaram agora na competição global, o Brasil é um país muito tranquilo. Nós falamos basicamente a mesma língua, nós temos basicamente as mesmas crenças, não temos grandes divergências, grandes diferenças étnicas, não tem guerra religiosa no Brasil. Felizmente. Graças a Deus. Então, só isso permite que o mercado, o empreendedor brasileiro, opere num ambiente comparativamente mais favorável do que, por exemplo, a sua contraparte na Índia ou na Rússia. Nós estamos diante de um cenário de falta de crédito no mercado. Qual a sua avaliação para 2016, 2017? Esse cenário deve se manter? Esse cenário poderá sofrer alterações? O Brasil acaba de ser rebaixado. Pela frente nós temos algumas análises aí que teremos novos rebaixamentos das agências de risco. Como que isso impacta o crédito no Brasil? No caso das agências de classificação de risco, chamado rating, ocorreu uma coisa muito importante e muito ruim para o Brasil ano passado, que foi a perda do grau de investimento. Ou seja, na lista de devedores, o Brasil passou a ser considerado mal pagador. Sim. Ou seja, quem for emprestar dinheiro para nós, ou vai emprestar menos, ou vai cobrar mais caro. Isso já está, como se diz no mercado, precificado. Isso já está expresso nos preços, tanto no custo do dinheiro quanto nos preços das ações. Então, o pior já aconteceu. Então, o crédito já está mais caro, o crédito já está mais curto e o crédito já está mais escasso. Mesmo linhas de exportação, a gente vê que são linhas que estão um pouco mais difíceis. No caso dos bancos, os bancos também estão reticentes. Só que banqueiro, como todo mundo, gosta de ganhar dinheiro. Claro. Então, o que se imagina, o que os especialistas imaginam? Que nós deveremos ter esse cenário de crédito escasso, apertado, até o fim do primeiro semestre, e no começo do segundo semestre, até por conta de uma esperada queda da taxa de juros e uma esperada queda da inflação, nós teremos um mercado de crédito um pouco mais solto. Nada comparável ao que nós vivemos, sei lá, 4 anos atrás, quando os bancos, você passava na porta, pegava um empréstimo, mas a situação vai estar um pouco melhor do que está, por exemplo, agora, nesse começo de 2016. Bom, quando se fala da crise, todos nós comentamos os problemas da crise.
Na sua avaliação, com a saída da crise, o que o Brasil deveria fazer, com o seu expertise, com o seu conhecimento acumulado, para mudar esse quadro, para voltarmos ou evitarmos uma queda do PIB tão grande e termos a volta ou da estabilização ou do crescimento econômico? Olha, eu costumo dizer que a gente tem o empresário, vamos falando do ponto de vista do empresário, ele tem duas esferas, né, que impactam a empresa dele. Eu brinco da porteira para fora e da porteira para dentro. Da porteira para fora, que é aí o resto da economia, infelizmente não há muita coisa para fazer. Nós, infelizmente, temos um governo que não é muito pró-negócio, que não é muito pró-mercado e que, mantidas as condições de legalidade, deverá continuar aí por pelo menos mais 3 anos, um pouquinho menos. Então nós vamos ter uma situação política desfavorável, pelo menos pelos próximos 3 anos. Só que isso está dado. Não adianta você dizer, o Brasil é burocrático, o Brasil tem custo elevado, o Brasil tem infraestrutura ruim. Tudo isso é verdade, tudo isso atrapalha, só que tudo isso era verdade anteontem, ontem, hoje, e provavelmente, infelizmente, vai ser verdade amanhã, depois de amanhã e daqui a até alguns anos à frente. Então, o que o empresário pode fazer? Ele pode atuar da porteira para dentro, ele pode atuar na própria empresa. Ele pode investir em produtividade, investir em competitividade, treinamento, melhoria de produto, melhoria de gestão, e ele tem que também sair vendendo. Ou seja, esqueça o mundo lá fora e foque no seu negócio internamente e enfrente as dificuldades, é isso? Na verdade, eu diria, não é nem esquecer o mundo lá fora, é aproveitar o mundo lá fora do Brasil. Porque nós temos uma grande vantagem. 2 anos atrás, o dólar estava R$ 2,60, R$ 2,70, e agora o dólar está oscilando ao redor de R$ 4,00 e deverá encerrar 2016 entre R$ 4,30 e R$ 4,50. Em janeiro, apesar de toda a dificuldade, de toda a crise, nós tivemos uma redução de 50% no déficit da balança comercial. Ou seja, aquela situação que o Brasil estava devendo e não conseguindo exportar, mudou, porque os produtos brasileiros estão comparativamente mais baratos. Tudo bem, nós demos um certo azar, porque os preços dos nossos principais produtos, soja, milho, ferro, as chamadas commodities, também caíram lá fora. Então não vai ser aquele influxo grande de dólar, mas continua sendo um ponto que ajuda na competitividade do empresário que se dispôs a exportar. Inclusive a substituição de produtos que hoje são importados, que podem passar a ser fabricados no Brasil. Inclusive. Aí temos um problema porque nosso governo é muito bonzinho com o chinês, então nosso governo permitiu, por exemplo, no setor do aço, que é uma coisa muito visível, permitiu grandes vantagens para as indústrias chinesas. Moral da história, algumas grandes corporações siderúrgicas extremamente competitivas brasileiras estão tendo grandes problemas, estão aí com prejuízos muito grandes. Mas isso daí é uma coisa que está mudando agora, principalmente devido ao câmbio. Agora, essa variação cambial, ela é favorável ao produto fabricado no Brasil. Ela é desfavorável à importação de produtos. Agora, quando se dá um incentivo às empresas para se instalarem aqui em detrimento de empresas brasileiras, nós não estamos, ou instaladas no Brasil, nem estou dizendo empresa nacional, empresa instalada no Brasil, nós não estamos tendo 2 pesos e 2 medidas prejudicando as empresas instaladas e favorecendo novas empresas? Esse é um assunto razoavelmente controverso. Eu tenho uma posição que não agrada a todo mundo, mas eu acho assim, abriu fábrica aqui, gerou emprego para brasileiros aqui e espalhou um pouco de uma tecnologia que nós não temos para outros setores da economia, isso daí tem que ser estimulado, bem recebido e aplaudido. Claro. Por um motivo muito simples, porque, vamos supor, eu gosto muito dessa comparação, em 1995, a Intel, maior fabricante de chip de computador do mundo, estava procurando um lugar para se instalar na América Latina. Tinha 2 países, a Costa Rica e o Brasil. No Brasil, isso foi tratado por um funcionário de 3º escalão. Na Costa Rica, o presidente da República pegou o representante da empresa no helicóptero da presidência e falou: vamos escolher um site, vamos escolher um lugar bom para a sua fábrica. Onde é que a Intel colocou o site? Na Costa Rica. Claro.
mas isso aí vai beneficiar a Intel. Não, mas algumas dezenas de trabalhadores da Costa Rica vão ter contato com métodos, vão fazer especialização e vão poder eventualmente sair da Intel e abrir suas próprias empresas tecnológicas espalhando aquela tecnologia. O que é muito bem-vindo para qualquer país. O que é essencial para um país como o Brasil, que tem uma deficiência de tecnologia. A gente gasta muito dinheiro importando bens de base tecnológica. Celular, computador, televisão, que poderiam ser produzidas aqui, só que nós não temos tecnologia e competitividade. Por isso é essencial que você permita que novas empresas de fora se instalem aqui para fazer essa fertilização cruzada assim, de conhecimento na economia brasileira. Agora, na sua avaliação, existe por parte do governo brasileiro essa mesma predisposição que os outros países têm, ou isto precisaria ser aprimorado? Infelizmente, o nosso governo atualmente está muito com uma cabeça de anos 70. Está muito com uma cabeça de economia fechada, economia protegida, vamos beneficiar o capital nacional, vamos escolher os campeões nacionais, e isso teve alguns sucessos nos anos 70. Indústria de alumínio, por exemplo, recebeu todos esses incentivos e hoje é uma indústria muito bem sucedida. Petroquímica teve alguns problemas, mas hoje você tem um excelente parque petroquímico no Brasil graças a isso. Teve algumas outras coisas que não deram certo, por exemplo, a indústria brasileira de informática dos anos 70. A gente brinca que se esse país tivesse um mínimo de gratidão, em toda a praça deveria haver uma estátua ao muambeiro anônimo, que foi quem montou o Parque Nacional de Informática no Brasil. Isso deu certo em alguns casos nos anos 70. Agora, não dá mais certo. Nós vivemos em um mundo onde um carro japonês tem um motor feito na Tailândia, o chassi montado na China e a parte eletrônica montada nos Estados Unidos, e é tudo simplesmente juntado no Japão. Então não dá mais para se pensar naquela coisa de empresa de uma única nação. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu acho assim, eu gosto muito de uma frase do Tom Jobim: o Brasil não é para principiantes. Então, nós estamos muito pessimistas, e o brasileiro tende a ser muito pessimista, só que o Brasil ainda tem um excelente mercado, o Brasil tem excelentes empresas, o Brasil tem excelentes empresários. Então, eu acredito que essa crise que nós estamos vendo é grave, é séria, mas, como todas as crises, vai passar. Dr. Cláudio Gradiloni, nós agradecemos muito a sua participação, eu que agradeço. A esse otimismo passado a todos, apesar da dificuldade na crença do Brasil, e desejamos que isso se torne realidade muito rapidamente em prol do Brasil como um todo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!